Olha, se tem um negócio que é cruel, é professor de física ruim, que não estudou o suficiente e sai ensinando coisa errada para estudante. Cá entre nós, isso é tão ruim quanto um erro médico que vai prejudicar a sua saúde. Mas nesse caso, vai prejudicar a sua saúde mental, a sua saúde cognitiva. E é nesse sentido que em um simulado de um sistema por aí apareceu um erro grave. Um erro que não pode acontecer no âmbito do professor. Não se pode elaborar uma questão e fazer uma resolução errada. A questão apresenta problemas, certo, em suas alternativas, e você vai ver a resolução proposta pelo sistema de ensino como é uma aberração. É aquela história da formulinha. Meu irmão, estamos cheio de professor aí que vive de formulinha e não sabe o que é física, e não ensina física. E aí aparecem questões em simulados que não consideram a física e só mera aplicação de fórmula. Então eu vou mostrar para você a aberração que aconteceu nessa questão 113 de um simulado de um sistema por aí. Não sei qual, né? Mas é uma situação sensacional a gente ficar vendo uma coisa dessas acontecendo. Se você conseguir aí reconhecer esse problema, se evoluir na sua cabeça, alguma sugestão de onde seja, coloque aí nos comentários para a gente saber. Então vamos à leitura do enunciado e à resolução, para saber como é que se resolve um problema desse tipo e olhar também a resolução proposta pelo sistema de ensino, vendo as atrocidades que por lá apareceram. Vem comigo. É comum que instalações elétricas de casas construídas há algumas décadas apresentem problemas por não suportar, então olha aqui, não suportar a alimentação do grande número de aparelhos eletrônicos que utilizamos. Então vamos ter um grande número de aparelhos que serão utilizados hoje em dia. Em uma casa comum, a energia chega da rua até um quadro de distribuição, em que é fornecida uma tensão fixa, que é aplicada igualmente em cabos. Então, aplicada igualmente em cabos condutores devidamente dimensionados. E olha só, eles que se ligam aos aparelhos domésticos. Considere que a instalação de uma dessas casas deve ser refeita. Então, nós vamos ter aqui o refazer da instalação dessa casa, já que se tornou comum o superaquecimento dos fios, aumentando o risco de possíveis incêndios. Então, os fios são bons condutores, mas eles não são ideais, eles não têm resistência zero, afinal, está acontecendo o superaquecimento deles. Para solucionar o problema da fiação, controlando o efeito Joule que ocorre nos fios, o que se deve fazer? Eu vou analisar as possibilidades e só depois a gente vai olhar e ver as alternativas, tá bem? E a primeira coisa que você precisa saber é como acontece a ligação dos equipamentos. Você tem o quadro, lá do quadro você vai puxar o fio chamado fase, geralmente em vermelho, e o neutro em preto. Vai existir uma DDP entre a fase e o neutro, dependendo da cidade em que você more. Esta tensão pode ser uma constante de 220 volts, ou se você morar, por exemplo, em Rio, São Paulo, você vai encontrar 127 volts. Estou colocando aqui os 220 volts, porque é da cidade em que moro. Você vai notar que quanto mais equipamentos você for ligando, mais corrente vai sendo puxada ali do seu quadro. Isso acontece porque a potência total é a corrente total que vai para os equipamentos, a soma da corrente que vai para a TV, para o ar-condicionado, para a geladeira, para o secador, para o ferro, para o chuveiro, para tudo aquilo que estiver ligado, né? Isso vezes a tensão, que é a mesma para todo mundo, afinal estão todos ligados em paralelo. Então observe que quanto mais equipamentos eu tenho, maior a potência consumida. Já que a tensão é constante, isso aumenta a corrente no total, ou seja, vai haver maior passagem de corrente pela fiação, que eu representei aqui de vermelho e de preto. Agora, bora sair da cultura do decoreba, que é o que geralmente acontece quando professores mal preparados vão resolver um problema desses. Eles estão tão focados no decoreba que não entendem quais são as grandezas que estão sendo avaliadas. Veja, a potência em um fio, a potência relacionada à resistência elétrica de um fio é a corrente que passa no fio vezes a tensão no fio. Mas observe
que quando você tem um fio que é um perfeito condutor, a resistência elétrica dele é zero, e assim, mesmo que passe corrente nele, a tensão no fio é zero. É isso que quer dizer um fio perfeito. Um perfeito condutor é aquele em que passa corrente mesmo com a inexistência de tensão elétrica. Mas, em geral, o que nós temos? Você está vendo que o quadro aplica 220 volts. O quanto de volt que vai ficar com cada pedaço aqui do fio? Quase zero. É uma tensão muito pequena, se a resistência do fio for pequena. Então, se a resistência do fio for pequena, a tensão que fica roubada aqui pelo fio, e por isso tensão roubada pelo fio pequena, potência térmica, aquecimento do fio pequeno, aí você tem uma situação excelente. Mas, se esse fio tiver uma resistência elétrica grande, maior resistência, mais tensão desses 220 será roubado por esse conjunto de fios, e aí ele vai esquentar. Substituindo a tensão que ficaria no fio por R vezes I, ali naquela expressão de cima, a gente fica com esta equação. A potência que será dissipada no fio vai ser equivalente ao valor da resistência elétrica do fio vezes a intensidade da corrente que passa por ele. Essa intensidade de corrente vai ser a corrente total que vem passando por esses cabos para alimentar todos os equipamentos. Por isso, quanto mais equipamentos a gente liga, mais corrente vai passando no total e isso aumenta o risco de aquecimento do fio. Essa é a ideia. Eu não posso dizer que a tensão nesse fio vai ser constante. Não. A tensão que o quadro vai fornecer de 220 é constante e vai ficar em sua grande maioria aqui com os equipamentos, porque, sendo os fios excelentes condutores que devem ser, pouco desses 220 vão ficar com eles, certo? Então, o ideal é que fique 1 volt para cada fio. Estou chutando aqui alguns valores, 1 volt para um, 1 volt para o outro, e a gente ficaria ali com 218 volts com os equipamentos. Então, não posso dizer que o fio está sujeito à mesma tensão que os equipamentos. Nunca. Então, olha aqui para mim, presta atenção no que eu tenho para te dizer. Eu não posso falar que a tensão no cabo de transmissão é de 220. Aqui a DDP entre o início do cabo e esse pedaço do cabo aqui, a DDP daqui para cá é bem próxima de zero. Bom, então o que eu faço para conseguir ter bastante corrente no fio, né? Que a potência no fio seja pequena? Eu preciso ter uma resistência elétrica para esse fio o menor possível, né? E se a gente tem isso, dá para pensar um pouco na segunda lei de Ohm. A resistência elétrica que um cabo vai impor à passagem de corrente vai ser tão maior quanto maior a resistividade do material, tão maior quanto mais comprido o fio, mas ele é inversamente proporcional à área da secção transversal. Logo, a gente tem aqui algumas alternativas. Bem, mexer no comprimento do fio é bem difícil. Por quê? Porque o comprimento do fio vai depender da distância do quadro até os equipamentos. Então, você ter esse controle do comprimento do fio é mais complicado. Em compensação, o que a gente pode fazer? A gente pode, tranquilamente aqui, aumentar a área da secção do fio, pegando um fio de bitola maior área de secção, o denominador, o divisor aqui vai ficar maior, o que vai reduzir o valor da resistência à passagem de corrente. Precisamos de fios excelentes condutores, por isso que fazemos a opção pelo fio de cobre, que é, diga-se de passagem, aquele que tem a menor resistividade dos equipamentos à venda. Eu já vi fios de alumínio, não tem uma resistividade tão pequena. Bom, mas vai que essa casa era feita com instalação com fios de alumínio. Já vi acontecer. Trocando os fios de alumínio por fio de cobre, você diminui a resistividade e assim diminui a resistência. Então, para solucionar o problema da fiação, controlando este efeito Joule que ocorre nos fios, nesses cabos aqui, que vão ligar os equipamentos, o que a gente deve fazer? Não é instalar os fusíveis, diminuir o diâmetro dos fios, nem pensar. Substituir os cabos por outros de material menos resistivo. Isso é uma alternativa. Não é tão comum, certo? Não é fácil você encontrar menos resistividade.
Aumentar a área da secção transversal dos fios. Perfeito! Diminuir o comprimento dos fios. Bom, difícil fazer isso aqui e ainda ia piorar, né? Então nós temos como alternativas corretas ou C ou D. Eu ainda ficaria com a D na prática, na situação mais prática. O ideal é o tal do D de dado, aumentar, comprar fios mais grossos, que são mais caros, mas é o ideal para que você consiga ter a sua instalação correta. Mas o que foi que esse sistema de ensino fez? Disse que a alternativa correta era B de bola. E olha a justificativa no texto a seguir. Aí os alunos me mandaram isso daqui e eu achei cruel. Vamos aqui para a alternativa B, que ele disse que era correta. Lembra daquela história que eu vivo criticando aqui no canal? Que esse negócio de formulinha não dá certo. Você tem de compreender o fenômeno. Formulinha não resolve problema, formulinha não é física. Então nem sequer os professores estão sabendo isso. Cambada de incompetente. Vão estudar, vão. Porque, cara, isso me dá um ódio tão grande. B, alternativa correta. De acordo com a segunda lei de Ohm, a redução do diâmetro dos cabos condutores, diminuindo assim a área da secção transversal dos fios, promove um aumento da resistência total da fiação e, portanto, diminui a potência dissipada por ela, uma vez que a potência é U ao quadrado sobre R quando a tensão é constante. Meu irmão, a tensão no fio, a parte da tensão que vai ficar para o fio não é constante. É a tensão da associação, que vai envolver o fio de um lado, o fio do outro e os equipamentos no meio. Cara, Douglas, mas é só pedir a anulação, erros acontecem. Pois é, olha a resposta dada pelo sistema quando se pede a anulação dessa questão. Após a análise da equipe pedagógica, verificamos que o item está correto, ou seja, a questão está correta. Hã? Pois o texto não explicita em momento algum que a resistência dos fios é desprezível em relação à resistência dos equipamentos. Nem precisa dizer. E considerando que essa informação não pode ser simplesmente deduzida pelos alunos, essa consideração não poderia ser feita para a resolução da situação-problema criada para a solução dessa questão. Dessa maneira, ao considerar que o fio de resistência Rzinho está em série com um equipamento de resistência Rzão, tem-se pela primeira lei de Ohm que a tensão U é igual a Rzinho mais Rzão vezes I. Logo, a potência dissipada pelo fio seria, com base... primeiro que a primeira lei de Ohm não é em relação a isso daqui não, certo? Isso daqui é uma relação entre tensão, resistência e corrente. A primeira lei de Ohm diz que para alguns tipos de resistores, a razão entre o valor da tensão e a corrente é uma constante. Portanto, a resistência elétrica desses equipamentos seria constante, certo? Mas isso aí para um tipo especial tem nada a ver com essa equação, tá certo? Então, mais uma porcaria escrita pelo sistema de ensino. Bom, com base nisso, é possível observar que quanto maior a resistência, menor será a potência. E a única alternativa que está de acordo com o exposto é a alternativa B. Agradecemos o contato e ficamos à disposição. Olha que surreal! Ele está falando aqui, é possível que quanto maior a resistência, menor será a potência. De onde é que se tirou isso? Ou seja, está errado num nível... Isso aqui é tão absurdo que, cara, isso é de alguém que não estudou física o suficiente e saiu adubando a vida, fazendo suas cacas aí pelo meio do caminho. Então, não. Tá ruim, tá muito ruim, não errou uma vez, errou duas, três, não sabe nem sequer a respeito do que está falando. Infelizmente.